Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9, é uma mensagem que eu já preguei em outra igreja, mas nunca preguei aqui na igreja. Então hoje tive uma direção de trazer essa palavra também para os irmãos. Um autor grego lá do século 60, do ano 65 a.C., ele escreveu muitos livros, ensaios, e um dos seus escritos, ele aconselha a sua amiga chamada Leucone, né, o nome do autor é Horácio, e ele aconselha a sua amiga com as seguintes palavras em latim: Carpe diem, quam minimo credula postero, que significa basicamente o seguinte: colha o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã. Isso tem sido traduzido ao longo do tempo como aproveite a vida, né? Então o conselho de Horácio para sua amiga se baseava na incerteza do amanhã. O que será o amanhã? Não sabemos. Então aproveite bem a vida, porque você não sabe se o amanhã, o que acontecerá no amanhã. O autor de Eclesiastes, ele trabalha com um conceito parecido, mas não igual. E a distinção, a diferença do livro de Eclesiastes para o conselho de Horácio é que o livro de Eclesiastes trabalha com uma certeza em relação ao amanhã. E a certeza do autor de Eclesiastes é que no fim da nossa jornada, nós não vamos nos encontrar com Deus. Ele trabalha com a perspectiva de que Deus é o Criador, que Ele criou todas as coisas, criou o ser humano, e apesar de, ao longo do seu livro, ele falar sobre tantas incertezas, uma certeza ele tem, e essa certeza ele quer que os seus leitores tenham muito clara em suas mentes, que é esta convicção de que um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. E para que esse encontro seja um encontro feliz, nós precisamos viver a nossa vida terrena de uma forma sábia. E é esse o objetivo do livro, nos ajudar a andar no caminho da vida com sabedoria e, sobretudo, com temor a Deus, como nosso Criador. Então, seja para o crédulo, para o incrédulo, seja para o crente, para o ateu, independente de quem seja, o fato é que existe a previsão desse encontro final com o Criador. E ali nós vamos precisar ter algumas certezas, né, que o livro de Eclesiastes quer trazer para nós. Então, nós, com certeza, vamos nos lembrar, já pregamos aqui uma série em Eclesiastes, apesar de que essa mensagem não fez parte da série, mas ela tem um pouco do que nós compartilhamos naquela época. Mas só para recordar, Eclesiastes faz parte da tradição sapiencial, são os livros de sabedoria do Antigo Testamento, do Antigo Israel, que é o povo da aliança de Deus lá no passado, e o autor, ele fala de questões práticas da vida, e ele se propõe a refletir sobre a falta de sentido das coisas que marcam a nossa experiência
nesse mundo que ele chama de debaixo do sol. Então, é claro que o pregador faz isso pelos olhos de alguém que julga as coisas pelo que vê, pelo olhar natural do homem. Então, assim, ele inicia o livro já pela conclusão, dizendo: tudo é vaidade, tudo é inutilidade. Então, ele começa a descrever como foi que ele chegou a essa conclusão de que tudo é vaidade, de que tudo é inutilidade. Então, desde o início, ele mostra o resultado das suas observações. E desde a introdução do livro, ele vai mostrar que a vida terrena ela é um ciclo interminável de eventos que vão e vêm. Então, ele diz: olha, o que aconteceu hoje já aconteceu antes e vai acontecer de novo. A vida é esse ciclo constante de coisas que vão e que vêm. A gente pensa que o que está acontecendo com a gente hoje é novo, mas não, já aconteceu lá atrás e vai acontecer lá na frente outra vez. Então, ele vai mostrar que não há nada de novo por aqui, que os prazeres são coisas que no fim das contas não têm sentido, a sabedoria e a insensatez não têm sentido, o trabalho árduo é inútil, o tempo é senhor de tudo e Deus é o Senhor do tempo. E nesse mundo, ele vai mostrar que muitas vezes a justiça que o justo espera não prevalece. O que prevalece é a injustiça. E o justo fica sem entender. Mas há uma certeza que precisa ser considerada, que Deus é justo. Ele é o único justo, de fato. Então, ele trará uma justa recompensa para aqueles que seguem o caminho da justiça que ele determinou, mas ele também trará recompensa para o ímpio no final. Então, as recompensas são diferentes para o justo e para o ímpio. Por isso, Deus vai instigar nos homens o pensamento acerca da fragilidade, de como a vida é passageira, de como ela é breve, para que haja no coração do leitor de Eclesiastes essa compreensão de que a vida é uma experiência muito curta, rápida, e que ela precisa ser vivida de uma maneira muito sábia e, sobretudo, levando em conta o temor a Deus. Porque a vida terrena se acaba rápido. Então, o nosso texto dessa noite, o capítulo 9, o pregador ele vai falar sobre algumas observações que ele vai fazer, e ele expressa uma constatação inquietante. Ele vai mostrar que ele chegou à conclusão que a vida terrena é muito curta, que só vale a pena ser vivida se ela for vivida da maneira correta. Isso mostra que a vida não é uma experiência que pode ser vivida com indiferença, com aquela ideia de que não vamos nos preocupar, a vida cuida de si mesma. Então vamos apenas viver sem nos preocupar com o que fazemos, com o que falamos, com o que pensamos, com as escolhas que fazemos. Não. O autor ele tem essa inquietação que ele traz para os seus leitores. Porque independentemente das escolhas que o homem faça na vida, irmãos, do tipo de comportamento que dirige aos seus passos, independente da sua condição como ser humano nesse mundo, se ele é um religioso, se não é, o fato é que cedo ou tarde todos vão ter um fim na sua existência terrena. E ele vai dizer no capítulo, em alguns capítulos anteriores, ele usa até uma expressão muito forte quando ele diz: assim como morre o animal, morre também o homem. Ou seja, a nossa existência terrena tem um fim, porque nós fomos limitados por conta do pecado. E sendo assim, a partir dessa observação tão realista, ele quer trazer alguns conselhos, mostrando que há uma forma de conduta que pode trazer um impacto nas nossas vidas, dentro dessa realidade que nós vivemos, tanto para o bem quanto para o mal. E se existe algo certo a fazer, onde vamos encontrar essa direção? Onde vamos encontrar esse caminho? Então é sobre isso que o nosso texto vai falar aqui no capítulo 9, e eu espero que nessa breve exposição da palavra do Senhor, o Senhor traga conforto, encorajamento e também direcionamento para as nossas vidas. Amém?
Eu advirto os irmãos, de antemão, que esse capítulo ele faz uma transição para o final do livro, onde o pregador vai ter palavras mais amenas. Agora, ainda assim, nesse ponto nós temos algumas afirmações que são muito desafiadoras, porque elas são realistas. Então, eu convido você a fazer a leitura comigo do capítulo 9, dos versos 1 até o verso 3, e depois nós vamos manter a Bíblia aberta, porque a nossa exposição vai ser feita até o versículo 12. Ok? Então diz assim: tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Ok, vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, obrigado porque ela está mais uma vez aberta diante de nós, e na reflexão que ela nos traz nessa noite, nós esperamos, ó Deus, receber a direção, o conforto, o encorajamento e também o despertamento para as nossas vidas. Senhor, vivemos num mundo tão injusto, Pai, onde dia após dia parece que a impiedade ganha mais terreno e a justiça desaparece das nossas vistas. Senhor, no que ouvimos, no que lemos, tudo parece, ó Deus, fadado ao caos, à destruição, ao fim da existência humana neste mundo. E nesse contexto, Senhor, nós precisamos da direção que a Tua palavra traz. Então mostra-nos, ó Deus, aquilo que precisamos compreender nessa noite, a fim de que nós saibamos lidar com esses desafios da vida, entendendo que eles não são novos, que eles não começaram ontem, mas que eles já aconteceram ao longo da história humana neste mundo, muitas vezes. E mais uma vez eles estão acontecendo e amanhã eles vão acontecer novamente nas próximas gerações. Então traz conforto aos nossos corações e saibamos que o nosso Deus é o mesmo Deus sempre, ontem, hoje e o será eternamente. Que assim como Ele guiou o seu povo no passado, há de nos guiar também no tempo presente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pregador começa com uma declaração fundamental. No verso 1 ele diz: tenho refletido sobre todas essas coisas, para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está em sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, ele diz que está refletindo sobre todas essas coisas. Sobre que coisas ele está falando? Se você voltar um pouquinho no capítulo 8, versos 16 a 17, diz assim: quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá, e ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Irmãos, é sempre importante, quando a gente ouve alguma coisa, saber quem é que está dizendo, né? Porque se o preguiçoso, que não gosta de estudar, diz assim: Eclesiastes está dizendo que a gente não pode compreender nada mesmo nesse mundo, então vou estudar para quê? Não é? É diferente de quando um homem, como o autor de Eclesiastes, diz isso, porque ele era o homem tido por mais sábio de todos. E ele vai dizer aqui que pesquisou tudo, ele leu sobre tudo, ele aprendeu sobre tudo, ele tinha um conhecimento profundo sobre todas as coisas.
E ainda assim, depois de refletir sobre a vida e sobre a existência humana nesse mundo, ele chegou à conclusão que nem os justos, nem os sábios, com os seus feitos, conseguem discernir com precisão por que as coisas acontecem como acontecem, porque elas estão acontecendo agora, se elas vão acontecer depois ou não. Então, o pregador tem refletido sobre tudo isso, e ele percebeu, a conclusão que ele chega é que só há uma certeza: tudo está sob o governo de Deus. E nem os homens mais sábios são capazes de sondar os desígnios das obras de Deus. E quando ele reflete sobre isso, ele chega a uma série de conclusões importantes, e uma delas é que o homem não é o senhor da sua existência. Nós não somos senhores da nossa existência. Nós estamos aqui neste mundo, vivendo aqui, e durante muito tempo na nossa vida nós achamos que somos donos da nossa existência, mas não somos. Existe alguém que governa tudo e a todos, e é Ele também que tem o direito sobre as nossas vidas, o nosso Criador. Ou seja, o justo não tem controle sobre a sua vida por causa da sua justiça, nem o sábio tem controle sobre a sua vida por causa da sua sabedoria, não a ponto de poder determinar o que aguarda o justo, o que o aguarda na sua jornada neste mundo, seja para o bem ou seja para o mal, conforme ele diz aqui, amor ou ódio. E em última análise, todos dependem da vontade desse Deus. E meus irmãos, difícil saber qual é a vontade de Deus em todas as circunstâncias, não é verdade? Então ele expõe aqui a verdade de um modo muito constrangedor, e de acordo com ele, partindo do aspecto puramente humano, do olhar puramente humano, a jornada da vida se assemelha a um campo de prova. Deus é o único que conhece quem será aprovado e quem será reprovado. E parafraseando aqui o apóstolo Paulo, ele diz que todos correm, mas só alguns levam o prêmio. E de acordo com o autor aqui do livro, os que levam o prêmio são aqueles que vivem sob o temor de Deus. Acima de tudo, há um senso de justiça que está regulando as coisas aqui, mas esse senso de justiça muitas vezes escapa da nossa percepção. E daí vem o desdobramento do texto, onde o sábio passa a fazer algumas ponderações. Dos versos 2 a 3, ele diz que tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo, com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. E ele diz que este é o mal que há em tudo debaixo do sol, que a mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, e enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Como nós já vimos em outras oportunidades, Eclesiastes foge totalmente daquele lugar comum teológico, que é baseado na teologia da retribuição, que nós podemos ver, por exemplo, no pensamento dos amigos de Jó, quando eles veem o seu amigo, que é um homem justo. E o livro de Jó é chocante, porque ele começa com a frase, com a afirmação que Jó era um homem justo, bom, que se desviava do mal. Então, quando o livro começa dessa forma, o que você espera? Um homem justo e bom que se desviava do mal. Então, você imagina que logo nos primeiros capítulos, o autor vai dizer: e havia um pote de ouro no final do arco-íris. E então Jó foi até lá, pegou o pote de ouro e viveu feliz para sempre com a sua família. Mas não, o que acontece logo em seguida? Tem lá um concílio de Satanás com os seres celestiais, e ele chega diante de Deus, e o Senhor provoca, perguntando: você tem visto a fidelidade do meu servo Jó? E aí, coitado do Jó, que está lá sem saber de nada, de repente a vida dele vira de cabeça para baixo. E ele, que era um homem justo e bom, agora estava se coçando com cacos de telha, e a mulher dele disse para ele: rapaz, não te falta nada, amaldiçoa o teu Deus e morra.
Mas a resposta de Jó é uma resposta poderosa, né, irmãos? E surpreendente. Ele diz assim: olha, eu recebi de Deus o bem, não receberei também o mal. Gente, Jó, para mim, o Jó é o primeiro cristão que existiu. Ele era um cristão do Antigo Testamento, porque ele entendeu o pensamento dos autores do Novo Testamento como poucos cristãos hoje entendem. Ele entendeu que a vida cristã, a vida com Deus, a vida de fidelidade a Deus, não nos isenta de problemas, não nos isenta de lutas, de tribulações. Isso é coisa da teologia da prosperidade, que já existia lá no tempo de Jó. Os amigos dele diziam: olha, se você fosse um homem bom, você não estaria passando por essa necessidade, por esse sufoco. E é interessante que aqueles homens que estavam vivendo uma vida boa e que se julgavam justos por isso, na verdade, a única pessoa que estava entendendo o que estava acontecendo era o próprio Jó. E o conselho mais sábio que foi dado ali foi do mais jovem de todos eles, lá no final. Então, meus irmãos, a melhor coisa que podemos fazer diante das coisas, dos fatos da vida que nós não entendemos, é dizer para o Senhor o que o Ezequiel disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu não sei de nada, eu estou aqui vivendo a minha luta diária. Então, de acordo com o autor de Eclesiastes, aqueles que levam o prêmio são aqueles que prevalecem mesmo diante das tribulações, porque eles confiam em Deus. Eles sabem que estão sofrendo lutas, que estão passando por situações difíceis, mas que o Senhor nunca perdeu o controle da história, do tempo, das suas vidas, do que está acontecendo com eles. Então, meus irmãos, Deus é bom para os bons, Ele é bom o tempo todo para o justo. Ele é bom porque as coisas vão bem, ou Ele é bom porque a bondade faz parte do seu caráter, dos seus atributos como Deus? E sim, é exatamente isso. Deus é bom porque a bondade faz parte do seu ser, dos seus atributos. Deus ama porque Ele é amor. Deus é bom porque Ele é todo bondade. Deus é justo porque Ele é todo justiça. Então, para nós, irmãos, é impossível entender plenamente os pensamentos desse Deus. É isso que Salomão está dizendo aqui. Em outras palavras, nós não podemos esperar que haja explicação para tudo e que a gente consiga entender tudo o que acontece na vida. Há um momento em que a gente tem que dizer: Senhor, eu sou muito ignorante para entender o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor conhece tudo e que o Senhor entende tudo. Isso me basta, porque o Senhor está dirigindo a minha vida. Então, meus irmãos, o fato é que o autor de Eclesiastes é desafiador. E ele se alinha muito com o pensamento de Paulo. Em outra passagem, o autor aos Romanos diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Capítulo 3 da carta aos Romanos. Bem alinhado com aquilo que é dito aqui, ou seja, todos os homens vivem sob os efeitos da queda. O justo, o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que presta culto e o que não presta culto, o santo e o pecador, o que jura e o que não jura, ou seja, o que é leal, o que é fiel, o que não é fiel. Todos vivem sob a mesma aflição, a mesma dificuldade. Então, de que vale a pena ser justo, irmãos? Vamos chegar lá, calma. E como isso se parece aos olhos do pregador, ele diz que isso tudo é um grande mal. Por que é um grande mal? Porque é difícil para a gente lidar com essas coisas, lidar com esse Deus, que ao mesmo tempo que é soberano, é o Senhor de todas as coisas. Então, por que Ele não isenta os justos da maldade e pune apenas aqueles que são maus, com sofrimentos e lutas? Então ele diz: este é o mal que há em tudo debaixo do sol. E o mal aqui não se refere à imparcialidade de Deus, mas ao fato narrado em si. A mesma coisa acontece com todos, ou seja, isso representa um grande infortúnio.
Mas se para nós que vivemos tão distantes desse período, não é, e temos aqui tanto legado teológico e doutrinário, se para nós é difícil entender, imagina para ele, não é? A verdade, irmãos, é que para nós essa constatação continua a ser uma coisa desafiadora. Mas, como nós somos cristãos, nós temos muito melhor condição de reagir a essas coisas, porque nós conhecemos de um modo que o autor de Eclesiastes não conhecia, embora ele fosse um homem sábio. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus fazer uma afirmação também chocante. Ele diz que Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, e que Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. E essa imparcialidade de Deus, que nós chamamos de graça comum, ela também é chocante para nós. Então, quando nós olhamos para a vida do nosso vizinho que não quer saber de Deus, que muitas vezes é usado pelo inimigo para roubar a nossa paz, e nós vemos que ele está sendo ali bem tratado, que ele está recebendo benefícios e nós estamos passando por uma luta tremenda, isso é profundamente desafiador. Mas, meus irmãos, é justamente a superação dessa questão que está em voga aqui no texto de Eclesiastes. Porque não quer dizer que Deus vai agir constantemente para livrar o justo do seu sofrimento, mas também não quer dizer que Deus está longe do justo. Porque muitas vezes, irmãos, os vales escuros, as noites difíceis que nós passamos, são justamente o caminho que Deus usa para nos aperfeiçoar na sua graça, no seu amor, na confiança que nós precisamos ter nele, na sua graça. Nós somos justos a partir de uma ação externa que nos favoreceu, fomos justificados, mas não temos justiça própria. Então é claro que o pregador, ele não dispunha desse conhecimento que nós temos, porém, ele tem grande mérito em orientar o texto, né, para despertar nos seus leitores esse temor e essa sujeição à vontade soberana de Deus. E a sequência do versículo, então, nos ajuda, quando ele vai dizer, também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem depois rumo aos mortos. Então ele não faz distinção aqui. O coração cheio de maldade pode ser o coração do ímpio ou o coração do justo. Todos têm um coração que é potencialmente mau e cheio de loucuras. A questão em si não é o sofrimento do justo, ou se ele tem um coração mau ou não, mas como ele reage a esse sofrimento e como ele vai lidar com essa maldade inerente. Esse é o ponto, irmãos. Saber o que Deus espera de nós e como é que nós vamos responder a Ele. Então, nos versos 4 a 6, o autor vai mostrar que enquanto há vida, há esperança. Ele diz, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Então o pregador trabalha com um pensamento bem prático. Ele não se perde aqui em conjecturas, mas vai direto ao ponto. Então primeiro ele diz, enquanto estamos vivos, ainda há esperança. A esperança do quê? E é importante entender aqui o conceito de esperança para o pregador, não significa o mesmo que significa para nós. De acordo com a maneira de ver daquela época, a ideia presente aqui é que nós devemos refletir sobre a maneira pela qual nós vivemos. Pois enquanto estamos vivos, ainda podemos fazer o que é certo. Ainda podemos nos arrepender e procurar alinhar a nossa existência a um propósito mais elevado, o propósito de Deus. Então, meus irmãos, é nesse sentido que ele fala que ainda há esperança. Há esperança porque, enquanto estamos vivos, podemos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Afinal, não é esse o fundamento estabelecido no início, irmãos? As nossas vidas estão nas mãos de Deus.
nós estamos debaixo da sua autoridade. E ele vem destacando isso, que desde o começo aqui, falando sobre essa preocupação com o temor ao Senhor. Então, para quem já morreu, não há nada mais o que se possa fazer, mas para os vivos ainda há esperança de conserto. E nesse sentido é que ele diz, mais vale um cão vivo que um leão morto. É interessante que ele usa elementos da cultura daquela época, né? Na cultura antiga, o leão representava a força, o poder, a conquista. Muitos reis e rainhas mandavam pintar e esculpir figuras de leões nos seus palácios, como uma forma de simbolizar o seu poder, não é? Por outro lado, os cães eram insuportáveis. Os cães naquela época não tinham a vida boa que os cachorros têm hoje, não, né? Onde, em alguns casos, o dono dorme do lado de fora e o cachorro dorme na cama quentinha do lado de dentro. Naquela época, os cães, eles se alimentavam de carcaça, de corpos em decomposição, de mortos, de carniça. Você vai ver isso lá no texto de Jezabel, né? Que quando ela morre, ela é devorada pelos cães. Então, os cães eram criaturas vis, sem valor. E eles aparecem na literatura antiga como seres desprezíveis que representam a impureza, a traição e a infidelidade. Mas o pregador questiona, e ele diz, de que adianta o leão morto? É melhor então ter um cão vivo. É claro que é uma figura de linguagem, não é? Onde ele mostra que o grande prêmio que nós temos neste mundo é a nossa vida. Então, assim como a morte põe fim à glória do leão, ela também põe fim à glória humana. E se o homem amou, se odiou, se foi generoso, se teve inveja, se foi justo, se foi ímpio, tudo se acaba no esquecimento. Então, o que tivermos que fazer em busca, irmãos, de conserto, façamos enquanto temos vida, porque enquanto há vida há esperança. Nessa altura da nossa passagem, precisamos lidar com isso de uma forma muito adulta, muito madura, meus irmãos. A quem tivermos que amar, temos que amar hoje. A quem tivermos que perdoar, temos que perdoar hoje. Quem tivermos que fazer o bem, devemos fazer hoje. Ou seja, tudo de melhor que nós pudermos fazer, nós devemos fazer enquanto há vida, há esperança. Então, o nosso texto, ele não vai seguir normalmente com o verso 7, o verso 7 vai ficar para o final, ele vai saltar para o verso 11, que é onde o autor vai seguir com as suas ponderações. Então ele diz, vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Meu Deus do céu. Não é bom ler esse livro depois do almoço. Pode dar indigestão, irmãos. O versículo 12, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. O pensamento humano vai no caminho oposto, né, irmãos? Nós pensamos assim, se estudarmos muito, nós vamos ter sucesso. Se fizermos bastante exercício, ficaremos com o corpo sarado, teremos muita saúde. Se agirmos bem, receberemos o bem. Mas ele diz aqui que a corrida não é vencida por aqueles que correm mais, que a batalha não é vencida pelos fortes, que os sábios não têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, e por aí vai. Então o pregador amplia suas considerações do capítulo 9, parece que ele não quer deixar, né, que a alegria e o prazer de desfrutar a vida tirem do leitor a conexão com a realidade. O mundo não é dos mais espertos, irmãos. Já ouviu essa frase?
o mundo é dos espertos, uma frase antiga, né? O mundo é dos espertos. E aí, normalmente, alguém completa com aquela outra que diz assim: todo dia sai um bobo de casa para encontrar com um esperto que também sai de casa todo dia. Ou seja, nós sempre achamos que o mundo é dos espertos, mas o autor de Eclesiastes, ele diz que não é. Então, há dois males que ele vê debaixo do sol. Primeiro, as frustrações da virtude, né? Ele vai elencar aqui diversas virtudes que ele mostra que nem sempre garantem vantagem a quem possui essas virtudes. Então, ele diz no verso 11, o que nós acabamos de citar, né? E devagar ele vai destacando as frustrações em cada caso. É claro que isso é incomum, irmãos. Então, o que o autor quer mostrar, afinal, que a vida não é uma ciência exata, que ela pode trazer muitas surpresas, ela pode nos devolver um resultado muito diferente do planejado, ainda que nós tenhamos feito tudo certo para que desse certo. Eu conheço a história de dois irmãos, foram criados do mesmo jeito, pela mesma mãe, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, tiveram a mesma oportunidade. Um se dedicou a estudar, né? Ele fala inglês, alemão, claro, além do português, fala italiano, e foi uma pessoa totalmente infeliz na vida, tem sido desde muito tempo. Nunca conseguiu se acertar no casamento, a esposa foi embora, levou o filho, nunca mais apareceu. O outro nunca gostou de estudar, mas muito inteligente, gostava de fazer trabalhos manuais. Aí conheceu uma galega, namorou 11 anos, né? Aí quando todo mundo pensou que já estavam enjoados um da cara do outro, eles se casaram e estão juntos há mais de 40 anos. Vivem uma vida feliz. E esse que não quis estudar, trabalhou de motorista, uma vida simples, conheceu a felicidade do casamento. Existe lógica nisso, irmãos? Não existe lógica. A vida não é ciência exata, a matemática não define o que acontece conosco. A vida pode trazer surpresas, ela pode nos devolver um resultado muito diferente do que nós planejamos. Então esse pregador, hoje ele não teria uma igreja cheia, porque a pregação que ele faz aqui não é a pregação do sucesso previsto, calculado, certo. Ele diz: se você fizer tudo certinho, pode ser que não dê tudo certo para você. Se você for o mais rápido, pode ser que você não chegue primeiro. Se você for o mais forte, pode ser que você não vença a batalha. Se você for o mais sábio, pode ser que você não vença a discussão. Se você for o mais inteligente, pode ser que você não chegue na frente dos demais. O pregador não está negando aqui, meus irmãos, a possibilidade de que essas coisas aconteçam, porque elas fazem parte de uma lógica, mas nem sempre é assim que funciona. Por quê? Porque na vida nós precisamos contar com o imponderável. O tempo, que é um fator de provação à esperança, o tempo está nas mãos de Deus. E a casualidade, muitas vezes pode trazer o inesperado e produzir frustrações para nós. Mesmo naquela vida que tem a aprovação de Deus. Então, mesmo as nossas virtudes não podem nos trazer garantias. Isso é um fato. Não há como escapar dessa realidade. Agora, então, a partir de hoje não vou estudar mais, não vou mais fazer exercício, porque não adianta, não é isso que a gente está dizendo aqui, irmãos. Devemos procurar nos esforçar, nos empenhar e fazer o melhor sempre em tudo, para que nós possamos ter um futuro melhor. Isso é um fato, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, mas sabendo que não há garantias de que aquilo que nós planejamos vai sair conforme nós planejamos. Não é?
Há uma diferença muito grande, irmãos, entre o projeto da construção na planta e o resultado final da obra. Sempre vai ficar uma parede torta, não é? Um acabamento mal feito que você vai olhar, toda vez que você vai olhar, você vai pensar coisas boas a respeito do pedreiro, do construtor, porque você sabe que podia ter sido feito direito e não foi feito. Sempre vai ter alguma coisinha que não vai sair conforme o previsto. A vida não é ciência exata. Então, ele vai falar sobre a insegurança crônica, versículo 12. Ninguém pode prever quando o infortúnio virá, não é? O quadro que ele pinta traz à luz a ideia da surpresa desagradável, como o peixe apanhado na rede ou o pássaro preso na armadilha. É uma coisa que acontece de repente, sem previsão. Ele quer enfatizar a nossa insegurança crônica e traz ao mesmo tempo um toque de equilíbrio à ordem que nós desfrutamos na vida e a advertência a um possível enganoso sentimento de autossuficiência. Ou seja, não podemos achar que nós temos o controle de tudo nas nossas mãos. O pregador, ele mostra que os homens podem ser enredados na rede como um peixe ou na armadilha como um pássaro no tempo da calamidade. Que bom, irmãos, se tudo saísse conforme os nossos planos. Na verdade, eu não sei se seria bom, mas em princípio seria algo agradável para nós, porque como o autor está dizendo, essa imprevisibilidade é uma coisa que nos deixa muito angustiados. O que fazer então? O conselho do autor é que nós devemos viver a vida da melhor forma possível, aproveitando a vida ao máximo, mas não na perspectiva de Homero, de Horácio, na verdade, mas na perspectiva daquilo que ele traz aqui, entendendo que no final nós vamos ter um encontro com Deus. Isso é certo. O amanhã para nós não é incerto. Ele é certo desde o momento em que nós estivermos na presença do Senhor. O amanhã sempre será certo para nós, porque nós sabemos que amanhã o Senhor estará sentado no mesmo trono que Ele está sentado hoje, e aconteça o que acontecer conosco, nós estaremos seguros em Suas mãos. Então é nesse sentido que ele diz: aproveite a vida ao máximo, porém, faça isso com sabedoria e sobretudo com temor. É o que dizem os versos 7 a 10, e aqui nós vamos concluir. Portanto, vai e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Se você é abstêmio, você pode trocar o vinho aqui por suco de laranja, suco de uva, água. Não troque por Coca-Cola, nem por qualquer outro refrigerante, porque você vai estar fazendo um dano tão grande à sua vida, mais do que o próprio vinho. Versículo 8, que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O pessoal que gosta de refrigerante não vai ficar com raiva de mim não, tá, irmãos? Já arranjei muito inimigo aqui nessa igreja por falar contra o refrigerante. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, versículo 7, coma e beba com alegria do seu pão, mas faça isso de modo a agradar a Deus. Eu sei que o verso diz, pois Deus se agradou do que você faz. No entanto, o sentido aqui é aquele que está antes no capítulo 3, 12 a 14, que vai mostrar que nós devemos saber aproveitar o que há de bom na vida como um dom de Deus. Porque Deus se agrada quando nós usufruímos do que Ele nos deu, desde que nós façamos isso reconhecendo que foi Ele que nos deu. Em outras palavras, que nós tenhamos gratidão e vivamos com temor a Deus. Isso aqui, irmãos, é o mais próximo que Salomão chegou da justificação pela fé.
Quando Deus nos dá a sua graça e nos declara justos em seu Filho Jesus, então cabe a nós desfrutar dessa graça com gratidão, contentamento e temor. Quando ele diz também que as vestes sejam brancas, não é? Que as suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. As vestes brancas e o óleo sobre a cabeça são símbolos de alegria e refrigério. O pregador segue a sua linha de raciocínio estabelecida no início e mostra que duas coisas são absolutamente certas nessa vida. Uma é que ela é vivida diante de Deus. Essa é a mais certa de todas. Segundo, que ela é finita, ela pode acabar. Sendo assim, por que deveríamos então nós viver os nossos dias nesse mundo procurando nos afligir e nos entristecer desnecessariamente, irmãos? Não, a vida é um presente, a vida é uma dádiva, é um presente que deve ser desfrutado e usufruído com alegria, mas com santo temor. Quantas vezes, irmãos, nós dormimos e acordamos chateados, aborrecidos, porque o que nós esperávamos que acontecesse não aconteceu. E você sabe o que vai acontecendo enquanto nós estamos pensando assim? A vida vai passando, ela vai se esvaindo. Nós deveríamos viver cada dia com o máximo de alegria, satisfação e gratidão que nós pudéssemos, porque cada dia, meus irmãos, é uma dádiva, é um presente, é um milagre. Então ele diz: aproveite a vida com a mulher que você ama. Eu acho fantástico essa ressalva que ele faz: aproveite a vida com a mulher que você ama. Ele não diz com as mulheres que você ama, mas com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz que o Senhor lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho que você se afadigou debaixo do sol. O autor está mostrando aqui que a vida, à luz da Bíblia, não é uma carreira solo. E novamente ele nos faz lembrar que Deus fez o homem e a mulher e os uniu. Né? Eu falei no início que ele escreve esse texto na perspectiva da criação. Então é isso que está sendo trazido aqui. O pregador é bem específico, não deixa margem à dúvida, irmãos. Aproveite a vida com a mulher que você ama, ou seja, ame uma mulher, case-se com ela, desfrute da vida com ela, constitua uma família. Então, mais uma vez, ele recorda o porquê, porque a vida debaixo do sol é fugaz, ela foge de nós, nos escapa. Então, a parte que Deus nos dá nessa existência envolve o casamento e a constituição de uma família. Até porque essa era no passado a única forma que um homem tinha de garantir que a sua descendência, que a sua memória não seria apagada, não é? Que de algum modo ele se perpetuaria na sua descendência, desse modo a sua vida continuaria na sua linhagem. Ou seja, um contexto de continuidade. Então, no verso seguinte, ele vai dizer: tudo o que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então faça tudo o que for de sua responsabilidade com empenho e dedicação. O pregador, ele fala do dever de empreender toda a energia que nós temos em tudo aquilo que nós fazemos, né? E da melhor forma possível. Já sabemos que a Bíblia não lida bem com os preguiçosos, né? Provérbios capítulo 6 tem aquele conselho que ninguém gosta: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Pelo que nós conhecemos do autor, já sabemos que ele fala do trabalho honesto, do esforço para realizar algo digno. Então, é justamente isso que se deve ter em mente, esse princípio: a vida é finita, ela se acaba e depois que ela terminar, nada mais poderá ser feito. Então, se nós devemos fazer alguma coisa que vai ficar como legado, que nós façamos hoje, enquanto temos saúde, enquanto temos vontade, enquanto temos determinação. E por fim, irmãos, último ponto,
que se tenha sempre em mente que a vida é feita de fases. Ao nascermos nessa vida, nós todos recebemos um pacote com um rótulo escrito Minha Vida, mas com uma advertência em tarja vermelha: alto risco à saúde em caso de adulteração. Isso quer dizer o seguinte: dentro do pacote havia o nosso nascimento, crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, morte e vida após a morte. E em cada uma dessas fases, desses processos, havia realizações e frustrações. Havia alegrias e tristezas, sucesso e fracasso, satisfação e tédio, risos e choro. Nada é garantido, a não ser que na vida após a morte teremos um encontro com o dono do pacote. E ele fará apenas uma pergunta para nós: o que você fez com o pacote que eu te entreguei? E é bom que nós tenhamos uma resposta favorável, irmãos. É com essa advertência que ele vai fechar o livro, lá no capítulo 12, versículos 13 e 14. Ele vai encerrar o livro dizendo exatamente sobre isso. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Resumindo, então, aproveite a vida, mas faça isso com temor, entendendo que no fim haverá um encontro, e o encontro será com o nosso Criador, com o dono do pacote. E esse final nos leva de volta ao início, a declaração fundamental que ele fez: os justos, os sábios com seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor, se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe o que vai acontecer. Concluímos que tudo o que é dito daí em diante serve para justificar essa afirmação do pregador. Então, ser sábio ou justo não garante aos homens o sucesso contínuo na sua jornada na vida. Como cristãos, irmãos, nós sabemos que o esforço de alcançar a sabedoria e praticar a justiça é para nós um dever. Não para que alcancemos o favor de Deus, mas justamente porque já alcançamos o favor de Deus. Mas nós jamais devemos nos iludir pensando que esse esforço sempre será recompensado com o sucesso, porque nem sempre vai. Eventualmente, sim, Deus pode recompensar o nosso esforço com o sucesso, e graças a Deus porque Ele faz isso. Mas é possível que também tenhamos que lidar com as frustrações dos nossos planos. Porque se você faz tudo certo, não depende só de você. Depende de outros. No nosso caso, nós temos vantagens sobre o pregador, porque sabemos que Deus não só tem as nossas vidas em suas mãos, como sabemos que Ele fez presente, né, que Ele se fez presente nela por meio do Seu Filho, que no tempo e no espaço Ele interage conosco durante a jornada da vida, porque Ele nos deixou o Seu Espírito para isso. E além disso, se o pregador, para ele a morte era o limite da história do homem, para nós já não é, porque nós sabemos que Cristo venceu a morte. Então, até nesse sentido, nós temos uma garantia extraordinária que Ele não tinha, mas isso não muda muito as coisas, irmãos, porque ainda assim, nós precisamos procurar nos certificar de que estamos vivendo a vida da melhor forma que podemos, aproveitando da melhor forma que podemos, sendo felizes dentro do contexto de um casamento, de uma família, de um lar, onde nós somos servidos e servimos, onde nós amamos e somos amados pelo que somos, não pelo que poderíamos ser. Então, que o Senhor nos conduza nesse processo, nessa jornada chamada vida, e nos ajude a fazer o melhor que nós pudermos com o pacote que nós recebemos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.
Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, que mais uma vez nos desafia, Senhor, a entender, ó Deus, que a vida não é uma ciência exata, que os fatos da vida muitas vezes nos surpreendem, que nem sempre é dos fortes a vitória, nem sempre os que correm melhor chegam na frente, nem sempre os que fazem tudo certo colhem o sucesso e o bem-estar. O homem mais justo que já viveu neste mundo, teu Filho Jesus Cristo, viveu a vida mais perfeita de todas, mais correta de todas, fez tudo certo, amou como ninguém, fez o bem como ninguém, e ainda assim foi condenado à morte mais terrível de todas, por homens maus e perversos, que ainda que estivessem ali cumprindo os teus propósitos e planos, também têm a sua responsabilidade pelo que aconteceu com o Filho de Deus. Então, Senhor, ajuda-nos a perceber que nós estamos aqui vivendo também neste mundo de dores, de aflição, e não há nada certo aqui, Senhor, a não ser que a nossa existência, ó Deus, cedo ou tarde se esvairá, mas ela não vai terminar aqui, porque nós sabemos que o nosso Salvador está vivo, que Ele está intercedendo por nós, que há, Senhor, ainda um capítulo final para ser escrito nessa história, e esse capítulo já tem um tempo determinado para acontecer. Nós somos o Teu povo, estamos do lado certo, estamos do lado dos vencedores, daqueles que triunfam no final, daqueles que colhem os louros da vitória, mas não para uma vida vaidosa neste mundo, mas para uma vida gloriosa no Teu reino. Então, Senhor, que isso nos conforte e nos ajude a viver o dia de hoje, da melhor forma que pudermos, lidando com as frustrações da vida, com as dores que sofremos, sabendo que o Senhor jamais desampara os Teus filhos, que a diferença entre o justo e o ímpio é que o ímpio sofre e o seu sofrimento não promove nenhum bem, mas o justo, até o seu sofrimento ensina, porque a Tua presença está constantemente na vida do justo. Então, Senhor, revela essa presença doce, a presença doce do Teu Espírito em nossas vidas, em nossa caminhada, e que Ele nos ajude, Senhor, a chorar as nossas lágrimas, a sofrer as nossas dores, e também celebrar o dia da festa e da realização, o dia do progresso, o dia do sucesso, e que em tudo isso o Teu nome seja glorificado, seja na dor, na alegria, na vitória, na perda, que em tudo isso, ó Deus, nós jamais nos afastemos da confiança em Ti e da convicção, Senhor, de que tudo pode mudar, mas o Teu amor por nós é imutável, a Tua presença em nossas vidas é inabalável, e o Teu poder sobre nós, Senhor, é insondável. Então dá-nos estas convicções que a Tua palavra transmite para nós, mas nem sempre nós conseguimos absorver e trazer para dentro dos nossos corações. Leva-nos por esse caminho, Senhor, tão acidentado, mas faça isso de tal maneira que nós possamos chegar ao final da jornada, ó Deus, e glorificar o Teu santo nome, devolver o pacote que o Senhor nos entregou, ó Deus, com louvores, com honras e glórias ao Teu santo nome, com testemunho vivo da nossa fé, ó Deus, e com frutos da semeadura que o Teu Espírito tem feito em nossas vidas. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.